Tudo sobe ou desce por causa da liderança. Tudo melhora ou piora por causa da liderança. Tudo prospera ou entra em escassez por causa da liderança. Isso não é sobre igreja, isso é sobre a vida. Eu não tenho o poder de fazer uma igreja crescer. Quem faz isso é o Espírito Santo, mas eu tenho o poder de fazer uma igreja estagnar. Jesus não tem problema com a igreja que atrai multidões, mas Jesus nunca se iludiu com elas. Jesus escolheu sucessores antes da missão. Jesus não encontrou pessoas prontas, ele tornou as pessoas prontas. Até porque falando de Sorocaba, porque o prefeito de Sorocaba Então é muito é a famoso melhor cidade do Brasil mesmo? pra se viver, né? Nosso problema é que Não, a gente tem repete muito isso aí, pastor repete isso aí. centralizador. E a liderança tem que ser descentralizada. Quando você identifica o sucesso de uma liderança, de um líder, quando as coisas fluem naturalmente sem ele estar presente. A igreja não pode ser carente do que Deus te fez especialista. Salve família, aqui é Marcos Madaleno, Spirit Leaders, um papo de pastor para pastor, de líder para líder, um momento para inspirar sua vida, para equipar a sua liderança. Eu sempre começo esse momento indicando um conteúdo relevante para a sua vida e para o seu ministério. Eu quero começar aqui já indicando Mente para Governar, Coração para Servir, de Eduardo Bortolossi, da editora Inspire. Olha esse trecho do livro. Ninguém desenvolve uma mentalidade de liderança sem enfrentar as dinâmicas internas da sua própria casa ou histórico familiar e aprender a governar sobre as suas próprias emoções. Aqueles que não são aprovados na estação familiar nunca serão aprovados em qualquer outro ciclo da vida. José se tornou governador, alcançou força, cura, crescimento emocional e tornou-se bem resolvido nessa área, porque quebrou o ciclo de pecado, desordem e miséria que assolava sua família por gerações. Para você ser um grande líder, você precisa governar as suas próprias emoções. E para você governar as suas próprias emoções, ser bem resolvido emocionalmente, você precisa ter uma história de cura, de restauração e de triunfo daquilo que foi um desafio na sua geração, daquilo que te gerou, da sua família. E o pastor Eduardo coloca aqui, quanto mais servimos, mais conquistamos. Esse livro vai desenvolver você e vai trazer uma mentalidade daqueles que realmente lideram, governam com um coração de servo para realmente fazer história com Deus. Eu indico esse livro, então, da editora Inspire, para que você aplique no desenvolvimento dos seus líderes, na sua formação pessoal, indique e presenteie um amigo ou até mesmo faça uma série na sua igreja. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui esse grande amigo, ele que é um líder que revitalizou uma igreja de cerca de 20 a 30 pessoas e por 19 anos ele tem se dedicado nessa missão ali em Sorocaba. E aquele remanescente, podemos dizer assim, de 20 a 30 pessoas, hoje são mais de 9 mil membros em 4 lugares diferentes, onde Deus tem feito grandes coisas para ser mesmo inspiração para o Brasil e além dele. Ele é casado com a pastora Adriana Bortolossi, é pai da Rebeca, da Esther, é avô, e você vai ser muito edificado nessa nossa conversa de hoje. Seja bem-vindo, meu querido amigo, pastor Eduardo Bortolossi. Tudo bem, pastor Marcos? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz em estar participando desse momento especial de pastor para pastor e mais uma iniciativa linda aí da Rede Inspire, que é abençoar a liderança brasileira e de outros países também. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez. A gente vai falar de liderança, a gente vai falar de igreja. Estou muito feliz de estar recebendo você aqui. E se você pudesse falar assim, uma curiosidade sobre você, tá? Algo do Eduardo que não está em nenhum podcast, tá? Uhum. Algo que é conversa aqui, ó, de sofá, tá? Da sua história, antes de você ser o pastor Eduardo, talvez, algo sobre você. Tá. Uma boa curiosidade é que eu sou corintiano, né? Jogo futebol, joguei também semiprofissional. Antes de ir para o ministério, eu estava na carreira para jogar profissionalmente e foi quando Deus me chamou
E como bom corintiano, gosto muito de futebol, vou ao estádio. A gente estava tendo uma conversinha sobre isso aqui antes, mas essa é uma curiosidade. Também uma outra que pouca gente sabe é que no início do meu ministério, ou antes até do meu ministério, eu fui executivo de uma grande companhia brasileira e isso me ajudou muito também depois no ministério. Por mais de 11 anos eu fui executivo. Então, eu ainda, depois de ordenado a pastor, ainda fiquei 5 anos trabalhando part-time e servindo nessa companhia. Isso também me ajudou bastante no ministério. Esse background aí do meio executivo foi muito bom para mim. E apesar de ser corintiano, é gente boa. Graças a Deus eu sou corintiano. Mas é muito legal, assim, se você segue o pastor Eduardo, você vai ver que volta e meia tem ali takes de jogos que ele faz com a equipe. E além de ver assim, eu não sei se é um teatro, né? Eu não sei se ele combina com a equipe, mas tem lance ali sensacional. Mas uma coisa que me chama muita atenção é assim, esse tipo de atividade com a equipe faz toda a diferença, né? Muito. Mas é tudo verdadeiro, viu? Pode ir lá. Inclusive, eu tenho convidado alguns pastores para ir jogar comigo lá. Agora, há poucos dias atrás, o mês passado, jogou conosco o pastor Elias Caetano. Olha que legal! Lá da MMA, jogou com a gente lá, teve lá na igreja. Agora, quem vai lá na igreja, eu peço para ficar para quinta-feira à noite para jogar. Que é o dia do fute. Gente, que é o dia do fute à noite. A gente joga. Apesar das más línguas falar que é combinado, é só ir lá para ver que eu sou o mais perseguido do jogo, inclusive. Ah, entendi. Né? Se tiver uma entrada dura, não sai da equipe, não. Não. Leva cartão amarelo na reunião do dia seguinte. Não, na ceia só a gente faz um momentinho de concerto. De concerto com todo mundo. Gente, não, é verdade. Ele jogou aqui no Inspire Advanced. Jogamos com a aqui gente também. Aliás, assim, vamos falar do Inspire Advanced, né? Que é um tempo de comunhão entre pastores que a gente tem feito na Rede Inspire, que você vem 2 dias antes da Conferência Cidade Leadership e a gente tem um tempo sensacional de café, de jogar futebol, de bate-papo e assim, o homem joga mesmo, tá? Joga muito. Foi bom aqui aquele jogo. Eu fiquei sabendo que depois teve gente que jogou com a gente lá, que fazia muito tempo que não jogava, que começou a jogar agora futebol frequentemente, né? Isso eu descobri que ali tinha 4 ex-jogadores de futebol. Sim. Eu fui assim, né? Futebol de 40 a mais, tô tranquilo. Eu me lasquei, né? Porque o pessoal tudo corre, chuta bem e tal. O Marcelo Cruz, que também tem foi goleiro jogador, que jogou com a gente. ficou traumatizado, né? Foi. Mas foi muito bom aquele tempo, né? Tinha você, o Marcelo Cruz, pastor Oséias. Tá? Tinha um pastor do Rio também, que tinha sido jogador. Tinha muito jogador bom. de internacional também. Tinha mexicano, tinha argentino, tinha de africano, tudo. Tinha de tudo. E uma curiosidade sobre você, que você jogou no futebol de várzea de São Paulo também, né? Joguei também, joguei. Joguei um pouquinho em Sorocaba, mas não joguei na várzea, mas eu joguei num campeonato lá que tem muito conhecido no interior de São Paulo, chamado Cruzeirão, também joguei. E pastor Eduardo, como que foi então essa virada, né? De um executivo, de um apaixonado por futebol, um jovem que poderia brilhar em qualquer área do mercado, que poderia brilhar no empreendedorismo. Como que nasce esse chamado pastoral? E você também não era de Sorocaba, né? E como que nasce, então, essa cidade no seu coração e essa linda Igreja Família? Então, no meu chamado, quando eu tinha 17 anos, eu tive uma experiência muito forte com Deus. E aí veio esse chamado pastoral. Eu estava jogando na época na Portuguesa. E aí eu decidi, então, parar e entrar no seminário. Foi aí que eu entrei no seminário de teologia. Com 18 anos eu me casei. E comecei no ministério. Como a gente estava na nossa cidade, em São Paulo, no nosso bairro ali, plantando uma nova igreja, eu fiquei cooperando nessa igreja e estudando e trabalhando como executivo nessa empresa. Então eu fiquei dos 17, fui ordenado a pastor aos 21 anos. Na época, eu fui o pastor mais jovem da denominação a ser ordenado, consagrado, Igreja Batista Independente. E depois ainda fiquei até os 25 fazendo part-time, até que eu assumi a igreja. E fiquei como pastor dessa igreja lá, que eu vi nascer do zero, até por 8 anos, que eu fiquei em São Paulo. E aí, depois de 8 anos, eu recebi o convite para, então, me mudar para Sorocaba, para restaurar a igreja de Batista Independente de Sorocaba, que tinha passado por um drama muito grande, tinha sido reduzida a um grupo muito pequeno, 20, 30 pessoas, e eles queriam começar do zero, recomeçar do zero, e fizeram um convite
para eu e a Adriana mudarmos para Sorocaba. É uma história de revitalização de igreja. Revitalização de igreja. A igreja, quando eu cheguei, já existia há 55 anos na cidade. Olha isso. Né? Gente, eu tenho ouvido muitas histórias assim, sabe? De uma igreja que com o tempo passou por... teve seus momentos de glória, depois acabou indo se definhando, e aí Deus levanta um novo líder, um grupo também da igreja, uma nova visão que envia, e de repente Deus pega aquele remanescente de 20, 30 pessoas e explode. E se você está numa igreja que talvez morreu, está morrendo, uma igreja que teve uma história belíssima, mas que hoje praticamente acabou, Deus pode restaurar essa história e Deus Amém. pode Eu creio. fazer com que esse momento novo seja maior do que tudo que ela já viveu. Eu creio muito nisso, porque foi o nosso caso, inclusive, né? A igreja teve esse período, depois passou um longo tempo de sofrimento, vamos dizer assim, e aí quando nós chegamos, eu e a Adriana oramos por 3 meses, porque nós tínhamos essa igreja que foi plantada, que nós nascemos nessa igreja, essa igreja cresceu, nós plantamos 3 outras igrejas do zero em São Paulo, que estão lá até hoje, inclusive, têm seus templos, suas propriedades, tudo, e daí nós oramos por 3 meses, quando eu recebi o convite, pedimos alguns apontamentos para Deus, Deus nos deu os sinais e nós decidimos nos mudar. Inclusive foi muito difícil, porque a gente já estava com um ministério mais consolidado em São Paulo, mas, por exemplo, eu tive que me mudar para Sorocaba, uma igreja que não tinha condição de pagar salário do pastor. Uau! Não tinha como nos manter. Então, E como Deus que você se mantinha nessa época? A igreja me dava algumas ajudas, né? Inicialmente, assim, conforme podia, mas a igreja era muito pequena, apesar de ter uma propriedade muito boa, porque já era uma igreja de 55 anos, então tinha uma propriedade muito boa, mas não tinha condição de manter, a condição de... Mas como nós oramos e pedimos 3 sinais para Deus, eu falei para Deus, se for para a gente ir, me dá 3 sinais. E Deus nos deu os 3 sinais. Então nós fomos e começamos o trabalho, obediência total. Então naquela época a igreja disse, pode pagar o meu aluguel e dar uma ajuda para nós, para ir se mantendo. E assim a gente recomeçou a igreja do zero. Deus foi abençoando. Os 2 primeiros anos foram muito difíceis, muito, muito difícil mesmo, porque era um tempo de cura, trabalhar com cura para essas pessoas, e a proposta era começar do zero, então isso também nos ajudou muito, porque eu não fui... Esses que ficaram ali, que você começou a liderar, eles eram assim muito saudosistas, ou eles estavam totalmente abertos ao essa que foi a acontecer de bênção, novo? porque essa foi a palavra deles. Queremos começar do zero, como se fosse uma nova igreja. Então isso nos ajudou muito, porque é muito difícil você chegar com um grupo que ainda tem algumas raízes, está preso a algumas coisas antigas, né? E isso foi muito bom para nós. A igreja desenvolveu, e inclusive a minha fala foi, tá bom, eu vou, só que como vocês querem começar do zero, a partir de agora, ninguém é mais nada na igreja. A igreja não tem nenhum cargo, nenhuma liderança, nós vamos começar literalmente do zero. Então eu comecei a formar aquela liderança de novo, do zero. E tem gente daquela época que está com você até hoje? Totalmente. Ainda estão na liderança até hoje, inclusive. Uau! Então eles foram líderes de uma igreja que tinha 20... E agora eles estão conosco numa igreja que está em franca expansão, né? Com mais de 9.000 pessoas só em Sorocaba. Só em Sorocaba. Fora Ilhéus, Feira de Santana e São Paulo agora que nós estamos plantando. São 4 novas localidades além de Sorocaba mais 3. Sorocaba mais 3, são 4 no total, tá? Então 9.000 só em Sorocaba. Só em Sorocaba. Uau, sensacional. Aí nós temos uma igreja que está muito forte em Ilhéus, que agora esse mês completa 1 ano. Semana que vem, 1 ano de igreja, reúne 700 pessoas. É uma igreja novíssima, tem uma em Indaiatuba, que também é um projeto de revitalização, e em São Paulo, que nós estamos começando totalmente do zero mesmo. Apesar de eu ser de São Paulo, nós estamos começando totalmente do zero uma nova igreja em São Paulo. E uma coisa que eu queria até já deixar aqui, né? Se você está liderando uma igreja hoje, e você é parte de uma denominação, e você se tornou um grande líder, se você se tornou um líder que inspira nessa denominação, você não tem que ter 9.000 para inspirar. Talvez você está lá com 300, com 500, e você virou assim a esperança de renovação. Qual projeto de revitalização você pode se envolver?
Qual igreja que morreu dentro desse grupo de igrejas que você pode treinar um jovem, você pode enviar, você pode endossar, você pode liderar junto para que esse lugar seja um lugar de transformação e revitalização. Porque a cada igreja que abre, 2 fecham. No mundo tem lugares que a cada igreja que abre, 3 fecham. Tá? Então, revitalização de igreja deve ser projeto de uma igreja atual, de uma igreja que está vendo o reino de Deus como um todo e atuando nele de uma forma estratégica. Enquanto você planta novas, revitalize antigas. Tá? Isso é fundamental, né? E isso tem a ver com liderança, que é esse nosso bate-papo aqui hoje, porque eu tenho uma frase que é assim, tudo sobe ou desce por causa da liderança. Por causa das escolhas e da atitude de um líder. Tudo melhora ou piora por causa da liderança. Tudo prospera ou entra em escassez por causa da liderança. Isso não é sobre igreja, isso é sobre a vida. Isso pode ser aplicado em qualquer realidade. Uma cidade melhora ou piora por causa das suas lideranças. Um país melhora ou piora por causa da liderança. Vamos diminuir isso. Uma família prospera no sentido real da palavra, ou empobrece por causa da sua liderança. Serve para qualquer esfera. E na igreja também. Uma igreja prospera, cresce, ou estagna, ou até diminui por conta da liderança. Porque Deus escolheu, desde o início da Bíblia, ministrar na terra através de liderança. Sem dúvidas. E se você puder falar assim, você estava falando desde o começo, né, da sua atitude de renúncia, da sua escolha de estar ali com esses líderes que ficaram, zerou tudo. Quais foram assim os pontos chaves? Vamos falar os turning points, aquilo que foi assim, foram momentos divisores de águas na história da Igreja Família, dessa jornada foram 19 anos? Agora vai completar 19 anos. Então, 19 anos, uma história de 20 para seguramente mais de 10 mil pessoas em 4 lugares. Quais foram os turning points, as viradas de chave, as escolhas mais decisivas nesse processo? Eu acho que uma das principais que acompanham o meu ministério é o treinamento de liderança. Que foi o que eu fiz com esses 20. E é um valor da nossa igreja agora. E que eu vejo que é uma dos fatores decisivos para pastores cruzarem alguns pontos de crescimento. Porque tem igreja que chega a 300, aí não vai nem para frente nem para trás. Fica naquele vai e vem. Ganha um pouquinho para o 500, a mesma coisa. Os platôs, 1000, a mesma coisa. O que faz você romper esses platôs? Treinamento de liderança. Porque a partir desses números, o pastor sênior não dita mais sozinho o ritmo do crescimento. Você precisa ter líderes na mesma visão, na mesma direção, na mesma palavra. Então, o treinamento de líderes foi o que eu fiz com aqueles 20, 30 irmãos no começo. Então, o que a gente decidiu fazer? O que eu decidi fazer? Tinha um culto semanal que ia 3 pessoas. Literalmente 3 pessoas. Quando eu recomecei esse culto, comecei a ir lá, iam 6. Porque ia eu, minha esposa, minhas 2 filhas e mais 2. Já dobrou, dobrou, já Você melhorou. chegou, dobrou. Já melhorou. Mas, olha só, no início, lá nos 2, 3 primeiros anos, eu transformei esse culto num treinamento de liderança. Uau. Chamei esses líderes e comecei a ensinar sobre liderança, qual seria a visão da igreja, fatores imprescindíveis da liderança de Jesus, que é o que eu ensino até hoje. 19 anos atrás eu continuo falando a mesma coisa para os novos que chegam. Então eu vejo treinamento de liderança, você ter uma equipe. E o que aconteceu? Hoje eu tenho gente na minha equipe pastoral que fez esse treinamento comigo 18 anos atrás, 15 anos atrás, 16 anos atrás. Sensacional. Isso é o modelo de Jesus, porque Jesus atrai multidões. Jesus não tem problema com a igreja que atrai multidões, mas Jesus nunca se iludiu com elas. Jesus escolheu sucessores antes da missão. Jesus não encontrou pessoas prontas, ele tornou as pessoas prontas. Exatamente. E não foi assim o ministério de Jesus? Apesar dele concentrar-se 3 anos e meio em focar, em treinar pessoas comuns para serem discípulos e líderes extraordinários, ele fazia em cultos a convocação, o chamado. Foi assim com Pedro na grande pesca. Tirando dos 12, Jesus vai a Samaria para encontrar uma mulher e ele começa com um culto com ela e ela se torna depois uma grande líder e Samaria inteira vai ser tocada pelo evangelho por conta da liderança dela. Está na Bíblia, João capítulo 4. Jesus sempre começava a partir de um encontro
Isso aconteceu com Zaqueu, isso aconteceu com outros que vão se tornar líderes no Novo Testamento. Então, Jesus mesmo usava os encontros, os cultos, até mesmo as celebrações, para depois virar, treinar mais de perto essas pessoas. Isso aconteceu com Maria, isso aconteceu também com a mulher adúltera, que depois se torna alguém de influência. Isso aconteceu com a família de João Marcos, que depois vai escrever o Evangelho de Marcos, ditado por Pedro, mesma coisa. E essa análise tem que ser feita o tempo todo, né? A igreja não é só uma casa de show, a igreja não é uma casa de eventos, mas ela tem que ter encontros inspiradores. Tem que ter e eventos... a partir dali tem que ter uma jornada de profundidade. Então, analisar essas duas questões o tempo todo é muito essa importante. sabedoria de você entender, eu chamo isso, que eu trabalho com a minha equipe, de agenda inteligente. Boa. Uma das coisas que um líder, o pastor líder precisa ter na igreja é uma agenda inteligente. A agenda inteligente que a gente fala é você saber, a gente precisa de alguns eventos pontes agora para trabalhar com o povo. Depois vamos investir no discipulado, no treinamento, vamos trazer essas pessoas para mais perto, vamos investir nessa. Precisamos de eventos pontes para despertar chamados, novos líderes, novos Timóteos, novos Pedros, novos, enfim, e depois nós vamos investir neles. Então, essa agenda inteligente, a gente precisa desenvolver. Precisamos de uma agenda inteligente agora para trabalhar com homens, com mulheres, com juventude, com adolescentes, com crianças. Então, essa inteligência na agenda da igreja, ela é muito importante. Porque, pastor Marcos, tem uma coisa muito, muito clara na liderança que eu vejo. Tem pastor, muito pastor, é homem de Deus. Ele ora, ele jejua, ele visita, ele prega, ele não está em pecado, ele não tem pecados que estão barrando o ministério dele, só que às vezes decisões que são mais de gestão, ele erra. E isso também compromete o crescimento, porque uma igreja não cresce, eu não tenho o poder de fazer uma igreja crescer, quem faz isso é o Espírito Santo, mas eu tenho o poder de fazer uma igreja estagnar. Nossa. Uma igreja pode estagnar por causa minha, por causa das minhas decisões. Imagina que porque isso acontece. Tragédia, né? Eu ser o motivo da igreja ter estagnado. Porque isso pode acontecer, né? E a liderança inteligente, então, é a resposta contra uma igreja passiva, contra uma liderança que está reclamando do que não está vivendo, porque às vezes o cara está dizendo, não tem líder, não tem voluntário, não tem oração, não tem evangelismo, não tem jovem querendo servir a Deus e cheio do Espírito Santo, mas o que eu, como líder, posso mexer na agenda, no ecossistema, no todo que nós estamos fazendo para mudar esse quadro? É isso aí, para fazer acontecer, né? Ah, ninguém ora nessa igreja, né? Tem pastor que você vai falar, faz uma reunião de oração. Ninguém ora nessa igreja. Ninguém Desde quer quando vir. eu cheguei aqui, falaram para mim que ninguém gosta de orar nessa cidade. Eu ouvi isso. Então o que você foi fazer lá para ficar fazendo? Então, começa a orar você, Deus vai mandar alguém para ir orar com você. Nós acabamos agora de iniciar uma jornada de oração, a gente faz várias ao longo do ano, e Deus nos despertou muito para fazer uma jornada de oração agora, pelos 4 últimos meses do ano, por toda essa crise que a gente está vendo no país, que envolve a igreja, envolve a política, envolve a economia. E Deus falou isso comigo, você vai ter que escolher ou ficar só comentando e lendo na rede social, ou se mover sobrenaturalmente, buscar minha presença. E eu comecei a perguntar para Deus, tá bom, Senhor, onde a gente pode se mover nisso? E Deus falou comigo, eu iniciei uma jornada de oração de segunda-feira, das 6 às 7 da manhã. 1 hora de oração. Teve 2 segundas agora. E nas 2 agora, eu fiz presencialmente e online, ao vivo, no YouTube da igreja. Presencialmente, mais de 500 pessoas orando comigo. Segunda-feira, 6 da manhã. Uau! Online, mais de 1.000 pessoas ao vivo, simultaneamente. Pode entrar agora no YouTube da igreja. Segunda-feira, 6 da manhã. Das 6 às 7, cravado. O que eu falei à igreja? De primeiro dia útil de trabalho da semana, antes de você ir para o seu trabalho, antes de você começar seu trabalho, antes de você pôr sua força, sua inteligência, sua faculdade, seus conhecimentos, nós vamos orar. Pelas famílias, pelos negócios, pelos 4 últimos meses do ano, pela política, pelo Brasil. Está um movimento de oração na igreja. Explosivo. Então, isso é entender esses momentos importantes. Agora, uma cidade pode estar vivendo um drama, um bairro vivendo um drama, e o que a igreja pode fazer? Ficar só reclamando
ou vamos começar a orar por isso. Isso pode mudar a história de uma cidade, de um bairro, de maneira muito positiva, né? E a gente tem visto na nossa nação movimentos extremamente que estão questionando o que está acontecendo na política, na questão jurídica do país, que a gente vive um caos, Sim. claramente, mas as pessoas esqueceram das armas espirituais. Nos momentos de maiores dores, nos momentos de maiores crises, nos momentos mais obscuros da história, surgiram os maiores avivamentos. E eles não surgiram, não começaram com transformações da voz de influência na sociedade, no sentido de, lá no empreendedorismo, na política, lá foi a consequência. Mas foram nesses momentos que a igreja se despertou para orar, que os líderes buscaram santificação, que muitas pessoas se arrependeram dos seus pecados e buscaram a Deus de uma forma intensa. É tempo da gente fazer isso, é tempo das igrejas fazerem isso. Eu acho que é importante a manifestação, a palavra, a gente ter pessoas na política, eu acho tudo isso Sem muito dúvidas. importante. Mas a nossa primeira batalha, É espiritual. biblicamente, é nas regiões celestiais. Não parece que É está o que a Bíblia acontecendo diz. isso? Que a gente está supervalorizando Sim. uma posição de influência na sociedade e menosprezando. Não quer dizer que uma coisa está oposta à outra, não pode ser feita juntas, de forma. As duas são importantes, Mas a gente supervaloriza uma coisa e menospreza a outra, que é a nossa postura principal, é a nossa batalha que a com as batalha nossas armas. é espiritual. Uma pessoa disse para mim, esses dias atrás, eu até falei na igreja, nessa nossa campanha, nós estamos nessa crise política porque não tem mais culto no Congresso, não tem mais culto no Senado, não tem mais culto na Câmara, não tem mais culto nem aqui em Sorocaba, apesar que lá em Sorocaba tem bastante, não tem mais culto nos órgãos públicos. Eu disse para ele, embora, meu irmão, eu acho que isso seja importante, ter cultos nesses locais, o que é mais importante é que nós precisamos que os cristãos, eu até falei numa linguagem é que os crentes deixem de ser só evangélicos e passem a ser discípulos reais de Jesus onde eles estiverem. Porque se nós tivermos isso vai fazer mais diferença do que ter um culto, uma reunião, porque podem ter reuniões que no dia a dia não estão influenciando a nada. Mas se você tiver discípulos de Jesus, realmente, eu acredito que isso sim traz transformação de cidades, de país, de verdade. Inclusive, eu acho que esse é um dos nossos erros. E se você me perguntasse qual foi um ou mais dos seus erros na liderança, porque a gente tem erros, não tem só coisa boa. Claro que tem. Eu diria que um deles é esse. Às vezes, nós nos precipitamos em colocar pessoas naquela ideia de que nós precisamos de gente em todas as áreas de influência, e que é verdade, que eu acredito nisso, a gente precisa voltar a governar as áreas de influência de um país, de mídia, política, igreja, né, aquelas 7 áreas de influência, 7 montes, como ficou famoso. Acredito muito nisso, entendo. Só que o nosso erro é que a gente quer enviar para essas áreas pessoas que ainda não são reais discípulos de Jesus. Uau. Estão passando por uma transformação. E às vezes a gente acha que, vou falar aqui, da mídia, um exemplo claro, da mídia. A gente acha que converteu uma pessoa na igreja, aceitou Jesus, uma pessoa na igreja que é da área da mídia. Ele vai ser a nossa área de influência. E 2 meses depois você está botando o cara para ser isso. E a gente cai naquele erro que Paulo fala, impor as mãos precipitadamente sobre as pessoas, e a gente joga essa gente no meio dos lobos cedo demais, sem ter uma base, sem ser treinada. Como discípulo, Jesus só os enviou 3 anos e meio depois. E tem gente enviando os novos 2 meses depois. Está dando púlpito, está botando ele nas igrejas, está botando ele... Aí depois vem os escândalos. Por que vem os escândalos? Porque, na verdade, eles não estavam prontos para ir ali ainda. Eles estavam de
treinamento para ser Treinamento, discípulo. começar sendo testado nas pequenas tarefas. Ter uma base, pelo menos, bíblica, uma base, pelo menos, para encarar situações difíceis. Não estou dizendo que ele não possa ser. Aham. Se ele já é da área, até provavelmente ele E possa ser nem a mais... gente pode ter medo de gente, que a pessoa também não pode tem que ter começar a medo, servir em algum porque- nível. e não tem problema. Mas a gente, às vezes, se precipita. E falando do erro, talvez um dos maiores erros que eu já cometi na minha liderança foi dar funções ou a líderes que depois eu vou ver não estava pronto ainda. Precipitadas. Precipitadas. E às vezes até gente que não era aquilo de Deus realmente. Uhum. E isso traz muito peso, porque colocar é muito fácil, para você tirar depois dá muito trabalho. É duro. Você perde membro, você perde as pessoas que ele influenciou, você perde a família, Exato. você cria um mal-estar na equipe. Porque aquela pessoa tem expectativas normais. Sem dúvidas. Então esse talvez seja um erro que a gente foi aprendendo. Uhum. Então, às vezes, hoje, eu prefiro esperar um pouco mais. E eu sempre brinco lá na igreja, lembrar que Deus não usa forno micro-ondas, ele ainda usa banho-maria. Então, deixa no banho-maria um pouquinho mais, demora um pouco mais, mas você tem líderes mais forjados. Porque nós estamos falando de uma liderança mais de alta performance, de você ter líderes realmente em áreas de influência, né? Quando você fala de junk food, você sempre vai precisar ter o processo mais rápido, o glúten adicionado, o negócio que sai 300 em minutos. De uma vez. Então, ali assim, Claro a que doença está sendo entregue junto com a comida. Exatamente. Agora, quando você fala de algo mais bem preparado, elaborado, ingredientes naturais e aquilo que é mais saboroso, mais rico nutritivamente, não tem outro caminho, né? E a gente já sabe de qual cozinha Jesus é, né? Exatamente. Não tem como. Eu acho que esse entendimento, porque um pastor que está começando, e nós temos na rede igrejas que estão começando, igrejas que estão sendo plantadas, isso é muito legal na rede, porque gente vamos dizer, igreja de membresia maior está andando junto com gente, quem está começando, o que ele está orando? Eu preciso de alguém para tocar violão, pastor, eu preciso de alguém para chegar aqui, eu preciso de alguém que vai ajudar aqui com os jovens. Aí chega uma pessoa na igreja, ele diz, Deus ouviu minha oração, você, pum, já bota o cara lá. O desespero fala mais alto do que os princípios. Essa é a nossa tentação. É. Entendeu? Colocar gente cedo demais em áreas chaves da igreja. E eu falo assim, um erro de liderança, de gestão, é corrigido rapidamente. Agora, uma falha de caráter é muito desastroso. Sem dúvidas, sem dúvidas. E eu estava pensando aqui, né? Você acabou de compartilhar um erro que você cometeu ao longo da história. Então, assim, ouro, tá? Você pegou aí uma chave para você não errar num lugar onde alguém já errou, já experimentou e agora você não precisa errar nesse mesmo lugar. E, pastor Eduardo, por que um pastor deveria ser parte da Rede Inspire? Mas não somente assim uma recomendação, mas de acordo com a sua própria história com a rede. Bem, eu posso falar isso muito claramente, porque a Rede Inspire faz parte do nosso crescimento. Já falei isso outras vezes. Eu estou na rede há 15 anos, a rede está completando 15 anos, eu estou nos 15 anos, já conheci o pastor Carlito antes da Rede Inspire, quando eu era pastor em São Paulo, inclusive, antes de estar em Sorocaba, mas a Rede Inspire me ajudou muito no crescimento da nossa igreja. Sobre essas que nós falamos aqui no podcast, agenda inteligente, decisões inteligentes, ouvir outras pessoas que já passaram, porque a Rede Inspire não é sobre governo, não é sobre doutrina da sua igreja, não vai ficar intervindo na sua igreja, ela serve para algumas coisas que eu acho que são fundamentais para um pastor. Primeira, relacionamento. Pastor precisa de pastor precisa de relacionamento, pastor precisa de amigo. Não pode andar sozinho. Não pode andar sozinho, e isso é uma dificuldade nos nossos dias. E na rede a gente encontra isso. A gente precisa de apoio, de inspiração para várias coisas. Eu encontrei isso na rede. Boa parte das coisas que a gente foi vendo na igreja, desenvolvendo, eu fui inspirado na igreja da cidade, na Rede Inspire, por outros colegas. Isso é fundamental. Para pastores que estão plantando igrejas, que às vezes são bivocacionados, não tem tanto tempo, os materiais que a gente tem na rede são preciosíssimos. E a rede não é só um Ctrl+C e Ctrl+V.
você pode dar o Ctrl+C, o Ctrl+V, editar, adaptar a sua realidade e servir o seu povo. Então só tem coisa boa, mas o principal é a comunhão, relacionamento, amizade sincera que a gente tem com colegas, que a gente pode ter esse tempo junto e que isso é de um valor para pastor, porque tem mais pastores se estrangulando ministerialmente por conta do isolamento do Olha que por que conta forte dos essa outros palavra, problemas, entendeu? É verdade. Então, Sem e a dúvidas. rede dá esse relacionamento, essa comunhão, essa amizade que a gente precisa ter um com o outro. Se você já faz parte da rede, né, chega mais perto. Seja mais parte, se conecte mais com a gente, busque mais esses relacionamentos com alguém da sua região, esteja mais nos nossos eventos. Se você está numa posição estratégica, sirva outros pastores recebendo uma mesa na sua cidade, promovendo um encontro de liderança, indicando a rede para outras pessoas. E se você não está, por favor, venha nos conhecer, vem fazer uma experiência gratuita por uma semana para você entender um pouquinho do nosso ecossistema. A gente vai deixar um link aqui na nossa descrição. Marcos, antes de vir para cá, eu falei com um pastor dos Estados Unidos, indicando a rede. Falei para ele, uma coisa maravilhosa na rede, a gente aborta a ideia do espírito de competição, que também há muito entre pastores. Eu não posso sentar com aquele pastor, porque vai que... Não, e da unidade na diversidade, de estar junto, de sentar, de aprender um com o outro. Isso é extraordinário na rede. Inclusive, assim, eu estava com o pastor Lierte, agora em Luxemburgo, e um pastor de um outro país perguntou para ele o que os Estados Unidos mais têm é conferência e redes ministeriais. Como você vê a Rede Inspire fazendo diferença nos Estados Unidos? A resposta do pastor Lierte foi brilhante. Ele falou assim, olha, porque a maior parte das coisas dos Estados Unidos viraram negócio. E a rede não é business, não é negócio. É relacionamento. É relacionamento, é realmente compartilhar. Então, quando um pastor americano também conhece o que é de fato a rede, eles não acreditam, né? Eles falam, como assim? É só isso? E eu vou ter tudo isso? Eu não consigo entender. E realmente tem feito muita diferença. É verdade. Muito obrigado pela sua indicação pela rede, tá? Então, que Deus continue abençoando a Igreja Família, continue fazendo a diferença lá e que você também continue treinando outros líderes. É um case, tá? O pastor Eduardo faz periodicamente um encontro para o interior do estado de São Paulo. Vem gente de longe e ele aproveita para treinar a equipe dele junto também, coloca lá. Às vezes tem que dar uma limitada, né, para conseguir fazer do momento mesmo um momento bem estratégico, para não ficar com overbook. E não virar uma mini conferência. E não virar uma mini conferência, não pesar o calendário da igreja. Então ele sempre faz um encontro de liderança em parceria com a Rede Inspire. Então faça isso também na sua realidade, fale com a gente, vai ser muito bom ser parceiro seu para treinar e inspirar outros líderes. Agora eu estava me lembrando aqui do seu projeto social. Me lembro que um dia eu fui dar um treinamento na Igreja Família e aí era um treinamento de jovens, líderes de jovens, num sábado de manhã. E aí quando a gente chegou ali, a igreja estava cheia de gente, e não parava de chegar, e crianças e famílias, e eu vi todo um time preparado para receber a cidade, e depois você compartilhou um pouquinho para mim sobre o projeto social que acontecia ali naquele dia. O que você pode compartilhar com a gente sobre essa frente de projetos sociais na igreja? Isso também me acompanha desde o início do meu ministério em São Paulo, nós já fazíamos Já fazia isso lá. isso desde lá. A nossa igreja, essa foi uma visão que Deus nos deu e que eu acho que a igreja brasileira precisa disso. Porque sem isso dúvidas. é uma das coisas que nós entregamos para o governo ou para uma parte como que se fosse só eles que deviam fazer isso. E Jesus ensinou que a gente tem que fazer isso. A igreja ter projetos de transformação social aonde ela está plantada. Então, nossos projetos sociais, Marcos, eles nascem como? Aonde nós vemos começou assim em Sorocaba, onde há uma dor na cidade, nós queremos ser a cura, através de um projeto. Então, hoje nós temos 16 projetos sociais completamente ativos na cidade, 2 casas sociais 16. abertas, 16, em diferentes áreas, 2 casas atendendo a população, a comunidade no bairro, fora do campus da igreja,
nos bairros mesmo. Então, onde há dor, Incrível. necessidade, carência, um dos projetos que nós começamos foi o das artes, que a gente tem muito forte, você já viu lá. Então, artes e esportes. Então, a gente tem com os meninos das comunidades, escola de futsal, temos também de dança, balé, nananana, tudo que envolve arte, nós temos isso aberto para a comunidade. São 2 projetos muito fortes nossos. Dança, música, teatro, pintura, tudo que envolve artes. E também esportes. Então, futebol, taekwondo, vôlei, todas essas coisas aí. E como você colocou essa máquina para girar? Você tem funcionários nessa área, você tem voluntários, tem convênio com prefeitura? Hoje, nenhum dos nossos projetos é convênio com prefeitura. Todos eles com voluntários. E nós temos hoje a nossa entidade social, que hoje tem uma entidade social à parte da igreja, que cuida de todos os projetos. Nós temos uma pastora em tempo integral que lidera todos os projetos. E temos ali mais um funcionário que é mais de secretariado. O resto é tudo... 2 funcionários, né? Uma pastora de tempo integral, alguém que faz assistência logística. E o resto é tudo voluntário. Quantos voluntários, mais ou menos? Só nos projetos deve ter 250. Olha aí, gente. Porque aí nós temos cada projeto tem um líder, um coordenador da sua área. Então tem o coordenador do Mercado Solidário, coordenador da Farmácia Solidária. Aí tem o coordenador do projeto dos médicos, que é um projeto lindo, por exemplo, que começou acho que 5 anos atrás lá em Sorocaba. Nós vimos uma dor. Eu via todo dia, eu ficava vendo os jornais da cidade, filas quilométricas do SUS, que o povo não conseguia atendimento, para coisas básicas e não sei o quê. E na nossa igreja tem vários médicos, na membresia da igreja. E um dia um médico me procurou e disse: pastor, eu quero servir mais na igreja. Eu quero doar mais à igreja. Eu já dou meu dízimo, eu já dou oferta, mas não estou falando disso, eu quero doar mais na igreja. O que eu posso fazer para cooperar mais na igreja? Um médico perguntando. Um médico me procurou da igreja. E eu e a Adriana já tínhamos um sonho, que nós tínhamos começado isso em São Paulo, que queríamos fazer em Sorocaba, que era a Casa da Família, que era uma casa, um lugar onde já atendesse a família como um todo. Ela é psicóloga, então ali a gente teria atendimento de saúde mental, atendimento de saúde física, atendimento de, enfim, outras áreas. E quando esse médico me procurou, eu falei, é isso. Depois eu pedi para ele, na hora ele falou, o que eu posso fazer? Eu falei, não sei, deixa eu orar, pensar um pouquinho, já te procuro. Depois de um tempo eu procurei ele e falei, olha, eu quero começar um projeto. Eu queria de você o que você tem mais valioso, que não é seu dinheiro, é sua agenda. Eu queria que você me desse... Olha isso, gente. Da sua agenda. Então, você me diga, pastor, eu vou poder atender 2 vezes na semana, 1 hora. Ok, nosso projeto social vai ser ligar o povo com necessidade com quem atende a necessidade. E ali nós começamos o projeto dos médicos e a Adriana começou paralelamente com os psicólogos, que é o quê? Hoje nós temos vários médicos que atendem gratuitamente. As pessoas se inscrevem, elas precisam comprovar, passam pela nossa assistente social, comprovar que elas estão em vulnerabilidade, não podem pagar realmente. E hoje, então, os médicos atendem, fazem um atendimento, ela é atendida gratuitamente. Tem médicos de várias especialidades, porque esse médico começou a chamar amigos dele médico, outro. Hoje a gente tem muitos médicos atendendo. No começo a gente atendia na nossa casa da família, só que começou a ficar o volume grande e também a agenda de médico é uma maluquice. O cara está dando plantão no hospital, fazendo cirurgia no hospital, tinha que correr para atender na nossa casa. Aí eu falei para ele, vamos mudar. Vocês me dão horários no seu consultório e a gente envia as pessoas para o seu consultório. Uau. Então hoje eles atendem. E aí o que acontece? Pessoas em vulnerabilidade carentes da cidade Passam por uma triagem, assistência social. Passam por uma triagem, tudo, e elas vão ser atendidas em consultórios de alto nível da cidade, como se elas estivessem pagando ou como se elas estivessem num convênio caríssimo. Gente, isso porque ela entra lá sensacional. Com uma guia, nosso projeto social dá uma guia médica. Uau. Ele vai lá, passa pela consulta e depois nós implantamos a farmácia solidária, que é outro projeto nosso. Nas nossas 2 casas tem, onde a pessoa vai com a receita e retira o remédio de graça. Então a gente faz... E aí a Adriana fez a mesma coisa com psicólogos. Sensacional. Então a gente deve ter uns 10, 12 psicólogos que atendem gratuitamente também nessa mesma área, do mesmo jeito, só que aí nós temos o consultório também lá. Consultas sociais. Consultas sociais. A pessoa ganha até 12 sessões com psicólogos, terapeutas gratuitamente. Hoje tem dentista, nosso, né?
Hoje eu tenho médico assim, dentista assim, psicólogo assim, fisioterapeuta assim. Então, nas mais diversas áreas, que eu vejo que é uma coisa que a igreja precisa atingir. As dores da sua cidade com projetos sociais reais de transformação de realidade. E se alguém perguntar, né, quanto custa? Os médicos são voluntários, os Não custa dentistas nada. são voluntários, os psicólogos são voluntários. Sabe o que custa caro, gente? Falta de visão. Falta de visão é caro demais. É caro demais um médico especialista querer muito servir a sua igreja e você falar para ele ficar só no ambulatório de um culto para atender uma pessoa que está com pressão alta, para atender uma pessoa comeu que direito. tropeçou né, não comeu direito, tropeçou e virou o pé Porque o na hora ambiente do está culto. quente, ele passou mal. Se chegar um muito pouco. médico hoje de alto nível da sua igreja e falar assim, eu quero servir em alguma área, o que você teria para oferecer E o para que ele? eu descobri com isso? Que hoje muitos médicos não cristãos atendem no nosso projeto. Por quê? Porque eles querem fazer algo que lhes dê propósito. Uau! Só usar a medicina para ganhar dinheiro. Muitos médicos querem isso. E muita gente que está ganhando muito dinheiro com a sua especialidade sentem essa necessidade de retribuir de alguma De forma. servir de alguma forma. E eles querem fazer no lugar que tem excelência, no lugar que seja organizado, no lugar que tenha visão, no lugar que Claro. ele sente que a entrega dele vai ser valiosa. E também num lugar, num projeto, num propósito que é sério. Exatamente. Tem que ser sério. Porque que tem ele vê gente que que é é sério. aproveitador. E também tem muita gente querendo tirar proveito. Eu vou dizer para você que o nosso projeto já não teve gente, por exemplo, que tem condição de pagar Ia e quer lá. burlar para passar por psicólogo de graça, para passar por médico. Claro que teve. Claro que tem. Mas a gente tem um processo, passa por um psicólogo, tem uma entrevista, entendeu? Para saber mesmo, a pessoa tem que comprovar quantas pessoas tem na casa dela morando, quanto ganha por mês, tem a renda, te respeita essas Esse regras, processo. inclusive do governo. São os processos sociais do país, entendeu? Então, agora, quem é em vulnerabilidade é atendido gratuitamente na nossa... Aí, hoje, o que eu tenho na Casa da Família? Cursos profissionalizantes, um outro projeto extraordinário nosso. É um projeto chama de gestão de carreira, trabalha com recolocação profissional, são diretores de RH de empresas enormes em Sorocaba que voluntariamente ajudam a recolocar pessoas, dão cursos profissionalizantes. Agora tivemos lá, na nossa casa, curso de pizzaiolo. Uau! Sensacional, profissionalizando pessoas. Profissionalizando pessoas. Porque não é só deixar ela passar no mercado solidário ou dar uma cesta básica. A transformação de realidade, ela tem que... porque senão vira paternalismo, vira programa social tipo do governo. Não é esse o objetivo. Nunca nem foi esse o de Jesus. Então, dar condições dela transformar a sua realidade a partir do trabalho. A igreja precisa estar envolvida nisso. Toda igreja precisa ter um projeto sério para o quarteto da vulnerabilidade. O órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro. Isso aí. Se a igreja não está olhando para isso, ela não está vivendo a agenda de Jesus. Inclusive... Ela não é cristã na sua essência. Tá? Ela não é evangélica, ela não é uma boa notícia onde ela está na sua essência. Nessas áreas, se ela não está envolvida. E se ela só faz isso, também ela não é evangélica, porque ela desequilibrou do outro lado, porque Jesus não veio só salvar o corpo, Jesus não veio só resolver um problema social, mas ele veio salvar a alma, ele veio fazer para que nós sejamos fazedores de discípulos de Jesus em tudo. Mas se você não cuida dessa área... a fé sem obras é morta, mas obras sem fé também não leva a lugar algum. Sem dúvidas, muito então, bom. Tem que equilibrar esses dois. Só um dado importante, Sim. Até porque falando de Sorocaba, porque o prefeito de Sorocaba então é muito famoso. Então é a melhor cidade do Brasil mesmo? Para se viver, né? Tem praia melhor que Florianópolis? Não tem, isso não é verdade. Não. Mas tem muita coisa boa. Mas, por exemplo, falando do prefeito TikToker da nossa cidade, que ficou muito famoso nas mídias sociais, você pode ver ele falando nos podcasts mais famosos do Brasil e nas entrevistas, ele implantou o mercado solidário e ele fala... Eu peguei o projeto Pastor Eduardo na Igreja Família e pus na prefeitura. Uau! Ele implantou o projeto Você já fez solidário. um discípulo. Ele fez isso na prefeitura, como buscou outros projetos nossos. E está dando certo. Então, é a igreja envolvida nesses projetos de transformação. Eu acho que a igreja precisa estar mais envolvida nisso. Imagina, assim, eu falei aqui, você já fez um discípulo no sentido de, imagina você como igreja discipular a visão de transformação social da sua cidade.
Porque todos, assim, que estão ocupando um cargo executivo estão com uma agenda de transformação social que precisa ser respeitada. Agora, aonde ele pegou visão, aonde ele pegou como fazer em algumas Foi lá na frentes? igreja. Lá na Inclusive, igreja. ele levou o povo da prefeitura lá na igreja para ver como a gente Uau! fazia. Uau! E fez igual. Só que ele não fez um mercado físico num lugar só, como é no nosso caso, que é nas nossas casas. Mas ele vai no bairro, monta o mercado solidário e as pessoas podem, naquele sábado, ir lá e pegar. Olha que Sensacional. espetacular. E o da farmácia, eu acho que é um projeto muito legal, Marcos, que é muito fácil de qualquer pastor implantar. Pequena. Porque qualquer igreja tem um farmacêutico ou conhece alguém. E toda igreja tem muita gente que pode. Nossa farmácia é você ter um lugar para armazenar, um farmacêutico que pode ler a receita e você recebe doação de remédios. Da própria igreja. Da própria igreja. É assim que o nosso funciona hoje. E aí você ajuda famílias a economizar, inclusive da igreja, que gastam. Tem famílias hoje lá que gastavam 2, 3 mil reais de remédio, pega tudo de graça na nossa farmácia hoje. Você está ajudando famílias a melhorar a sua vida econômica. E num país como o Brasil, que a fila do SUS é gigantesca. Que não tem remédio para todo mundo, essa é a verdade. E não tem atendimento para todo mundo. Não tem. Muito bom, muito bom. Assim, sem dúvidas, aqui então a gente já ouviu algumas marcas dessa história. Treinamento de líderes, a questão de ter um culto que tem a pregação forte, o louvor vibrante, essa agenda inteligente, que é uma agenda que não só está atraindo uma multidão, mas que está formando pessoas, os projetos sociais, que é um marco da história dessa igreja. E eu também eu percebi ali uma agenda, uma liderança muito criativa, inovadora, tecnológica, no que diz respeito também até à gestão de recursos, porque todo mundo quer usufruir de uma boa tecnologia, mas tudo que envolve tecnologia é caro. Equipamentos de tecnologia são caros, softwares são caros. Eu quero ter energia solar. Não é um projeto que você faz assim do dia para a noite, você tem que se planejar, você tem que se organizar, você tem que fazer um investimento, mas daqui a pouco você está zerando a conta. Então, o que você poderia falar para a gente sobre essa frente, uma liderança com uma economia criativa, usando recursos bons de tecnologia? Essa é uma das marcas da nossa igreja também. A gente investe muito em tecnologia, coisas novas, energia sustentável. Todo o nosso campus hoje é com energia solar. Zerou mesmo a conta de energia? Não zerou totalmente, mas a economia é absurda. Seria de quantos por cento, assim? Em porcentagem, mas por exemplo, o nosso custo, vou falar assim, eu tinha um custo de 60, 70 mil reais de energia mensal, né? Hoje é altíssimo. 10 mil. Por exemplo. Uau. Né? Então é muito diferente. Quase 90%. E todo o projeto foi financiado. Ou seja, eu não botei dinheiro da igreja para fazer. Porque ao invés de pagar uma conta de energia, eu paguei o financiamento. E as placas solares viraram também cobertura de estacionamento. Então são coisas que, por exemplo, dá para fazer. É muito caro. Tudo que envolve tecnologia é muito caro, mas é o que eu falei, numa gestão inteligente, e que eu vejo assim, o pastor não precisa fazer tudo isso. Porque tem gente nas nossas lideranças que tem aptidão. É o dia a dia deles. E eles fazem isso. Então é conectar essas pessoas e colocá-las a isso. Hoje a gente tem no nosso campus toda essa questão de carros elétricos, tudo isso a gente tem também. A gente tem hoje um ministério na igreja de inovação e tecnologia. É um ministério da igreja. É um ministério da igreja. Que inovação a gente juntou e tecnologia. Gente de TI, designers, gente da criação, de inovação. Botamos numa mesa e começamos um ministério. Pensa em novidades para ajudar a igreja na sua gestão, em todas as áreas. Vamos fazer uma mentoria na rede sobre isso? Vamos fazer. Se você quer ver uma mentoria na rede, gestão de inovação e tecnologia. Lá, acho que é inovação e desenvolvimento, alguma coisa assim o nome do ministério. Mas é muito legal isso. Comenta aqui então se você quer essa mentoria na rede e a gente vai fazer isso acontecer. Porque na igreja sempre tem alguém que está cooperando, dando do seu conhecimento para grandes empresas, para grandes negócios. Ele pode fazer isso para a igreja. Pode desenvolver um aplicativo, ele pode desenvolver um caminho mais fácil. E a minha máxima é, a igreja não pode ser carente do que Deus te fez especialista. É isso aí. Ontem mesmo eu estava conversando com um casal
que trabalham com eventos num dos nossos campos e eles decidiram servir num ministério de empresários fazendo eventos porque eles ouviram essa máxima no nosso dia a dia de igreja. A igreja não pode ter falta do que você é bom, do que você faz de melhor, do que você excelente. se tornou um especialista. Não tem como. E para isso acontecer, tem que mudar uma coisa no pastor. Isso eu falo claramente. A aquele tipo de coisa que o problema ou a solução é o pastor. É o pastor. Ela Pega tem que ser essa. descentralizada. Olha aí, gente. E não centralizadora. Nosso problema é que Não, a gente tem repete muito isso aí, pastor repete isso aí. centralizador. E a liderança tem que ser descentralizada. Eu, quando chego numa igreja, eu já vejo se o pastor é centralizador ou não. Porque ele tem um molho de chave enorme amarrado na cinta dele, que ele que abre todas as portas, ele que faz tudo, ele que liga todas as coisas, ele que põe o galão de água lá no filtro da igreja, ele que... E tudo que não que ele quer assim justificar, que a gente quando tem uma coisa em falta, que está evidente, a gente justifica, né? Justifica. E tudo que ele justifica é de coisa que ele não conseguiu fazer porque ele não teve tempo. Se você colocar pessoas, deixar pessoas fazerem, mas ser descentralizador é muito difícil para nós pastores. Eu, como pastor, eu sei que é. Porque cada um tem o seu jeito, você quer. Mas eu sempre falo assim: a questão não é ser feita do meu jeito. A grande questão é ser feito. Tem gente que vai fazer de outro jeito, mas vai ser feito. Agora o pastor tem que ser do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Não deixa o outro fazer do jeito dele. O importante é que vai chegar no domingo, vai chegar na quarta, vai chegar no dia daquele... Está feito. É que tem líder que só aprendeu a dar ordens, né? Exatamente. E então, aí ele vai lá e dá uma ordem, a pessoa vai fazer, não sabe nem por que está fazendo. Aí ele é controlador, ele é perfeccionista, e aí ele pega e fala, melhor é eu fazer. Quando você fala assim, ó, eu não consigo delegar porque eu faço as coisas com muita excelência. Na verdade, não tem gente boa na minha você é equipe, centralizador e você é perfeccionista e ninguém é bom o suficiente para trabalhar com você. E aí, o que você tem aí? Você tem um diagnóstico de uma liderança doente. Quando você identifica o sucesso de uma liderança, de um líder, quando as coisas fluem naturalmente sem ele estar presente. Pronto. Ora, vamos voltar para Jesus. É o líder inútil, né? Exatamente. Jesus... por que os discípulos entram em crise? Porque Jesus faz aquela obra extraordinária e diz, só que eu estou indo embora, quem vai ficar é vocês. E Jesus vaza, né? Tá dando certo brincando, aí. E eles dão continuidade àquela obra sem... Claro que Jesus está presente, eu estou falando aqui, a presença física dele não estava mais e a obra continuou. E olha como Jesus é esse líder descentralizador. Inclusive ele que disse, obras maiores vocês farão. Isso é mentalidade de líder que vocês podem fazer maior e melhor do que eu. A gente pode fazer coisa maior e melhor que Jesus? Claro que não. Mas a mentalidade de um líder descentralizador, impulsionador, empoderador, empreendedor. Maior do que o que ele fez naquele tempo com ele depois, né? Exatamente. Isso aí. Exatamente. Sensacional. Essa é uma mentalidade que a gente tem que desenvolver na equipe, na liderança. Porque especialmente as lideranças mais antigas eram muito centralizadoras. Pastor que não tira férias. Por que não tira férias? Centralizador demais. Se eu não estiver aqui, quem que vai ser do culto domingo? Ué, ele é o Espírito Santo? O Espírito Santo não vai vir domingo? Que história é essa? Se você não pode ficar fora do culto da sua igreja por uma questão de férias, por uma questão de uma agenda estratégica que Deus te deu, você está dizendo que você é o Espírito Santo da igreja. Você está dizendo que sem você nada acontece. Por uma e você está também dizendo que a sua equipe não vale nada, né? Por uma questão de cuidado pessoal. Porque às vezes o pastor precisa de um cuidado pessoal, precisa ali de um final de semana. Ele precisa, com a família, com as suas emoções, porque o ministério tem uma carga de energia muito grande, que é trabalhar com gente, é muito difícil. Às vezes é um cuidado pessoal. Ter outro pregando, ter outro... Agora, a falta de preparação de novos líderes, que é o que a gente estava falando no começo, vai estourar lá na frente. Sem dúvidas. Vai ser um lugar de gente pequena, né? De gente que não se desenvolveu, de gente que recebe constantemente o sinal de que o que ele faz não é bom o suficiente. A gente tem um problema até grave no Brasil. A gente tem líderes de grandes igrejas e grandes denominações. Grandes. Falando agora no sentido numérico, de influência. Mas você não conhece
Ninguém mais da equipe dele, Além dele. além dele. É só o nome dele. Isso é um perigo. Porque nós estamos falando de continuidade, nós estamos falando de transição, nós estamos falando porque ele não é eterno. E ele tem medo, né, quando alguém se torna Então, um pouco você mais vê uma igreja conhecido. saudável É, quando não é só o pastor sênior é conhecido, você tem outros líderes, outros pregadores, outros líderes de ministérios que têm uma influência positiva e que está abençoando pessoas. sem dúvidas, sem Ó, dúvidas. acontece aqui. Tem o pastor Carlito, que é o pastor líder, sênior da igreja, mas os outros pastores estão voando, ministrando na igreja, servindo outras comunidades, abençoando a Rede Inspire com os seus talentos. E isso não diminui ele, pelo contrário, isso engrandece agiganta demais ele. Sem dúvidas, eu posso testemunhar isso, né? Então, quando você começou a falar, eu me lembrei, né, que eu, como líder da equipe dele, não tenho oportunidade só quando ele precisa se ausentar, mas inúmeras vezes eu preguei e ele estava sentado, participando do culto, tomando notas da mensagem e fazendo questão de dar esse sinal para a igreja, que ele não é o super ungidão da igreja, dando esse sinal para mim, que ele compartilha a missão comigo, que ele confia em mim Sim. e fazendo parte da construção de um todo saudável. Todo mês, pelo menos um domingo ou uma quarta, um momento, eu estou sentado e outro pastor meu está pregando. Não é pastor convidado de fora, não. Outro da minha equipe está pregando e eu estou ali. Não tenho nenhum problema com isso. Eu lembro uma coisa que me marcou muito, quando o pastor Carlito fez uma série, não é com outros pastores de equipe, só com seminaristas. Ele pegou o culto de quarta-feira, pegou 2 meses e colocou todas as quartas-feiras, era um seminarista pregando. E, gente, mesma frequência, igreja vibrando, os parentes, os liderados, as pessoas que cresceram junto com aquele jovem, que estão vendo ele ali com uma oportunidade, vendo o que Deus está fazendo na vida dele, e todo mundo contagiado, e todo mundo pensando, uau, o que Deus está fazendo na vida dele, eu posso ser o próximo. E a igreja recebendo mesmo com alegria essa formação abençoada de novos líderes. Isso eu acho uma coisa muito importante na igreja. A igreja, comunidade, precisa estar vendo o tempo todo novas pessoas indo fazer uma oração, indo fazer um momento do ofertório, indo ministrar alguma coisa, ainda que não seja a pregação, mas gente nova o tempo todo. Porque isso é o quê? Treinamento. É pessoas novas sendo treinadas. Muito bom. Eu tenho aqui 2 livros primeiros que eu quero falar, e o terceiro eu vou pedir para o pastor Eduardo falar para a gente, tá? O primeiro livro que ele lançou pela editora Inspire, que é Profundo, Durável e Acessível, a simplicidade do Evangelho nas palavras de Jesus. Tem uma bela ilustração aqui do poço da mulher samaritana. Poço de Jacó. O poço de Jacó. O livro trabalha esse momento e, assim, além de ser um livraço, tá, profundo, simples, direto, com uma boa linguagem, com excelente comunicação, muito bem trabalhado. Você tem também esse livro aqui, você vai ter uma série dele dentro da plataforma da rede. Se você quiser ler e desenvolver discípulos na sua igreja por meio desse livro, você vai ter uma série para toda igreja ler junto com você. Assim também como esse livro que ficou, olha assim, uma outra capa fantástica, Mente para Governar, Coração para Servir, um livro que, assim, brilhante. Ele compartilhou sobre esse livro em uma das nossas conferências da cidade, uma pregação, está lá no nosso canal, que, assim, mexeu com a conferência, realmente impactou muito a nossa liderança. Você vai ter, então, esse livro aqui disponível para você, tá? Mente para Governar e Coração para Servir, também com toda a série disponível na plataforma, tá? Da Rede Inspire. Você é da rede, só entrar e pegar. E não vem com essa que você joga tudo na inteligência artificial e ela produz uma série para você. Isso aqui foi feito com história. Isso aqui foi feito realmente com legitimidade, tá? E você vai poder colocar o quê? O seu tempero, tá? Você vai poder trabalhar o contexto da sua realidade e vai ser muito especial. E eu queria que o pastor Eduardo falasse desse livro aqui, tá? 5 lições do casal mais importante da história. Eu me apaixonei também por essa capa, né? Soube que tem o dedo da Esther. Esther, filha do pastor Eduardo, é uma excelente, primorosa, brilhante designer e com um pastor que tem tanto para compartilhar e para nos ensinar também, tá? Você tem aqui José puxando
o jumentinho com Maria grávida em cima. E a gente já tem aqui, de uma forma muito criativa e artística, o que o livro vai falar. Mas eu queria muito que ele falasse um pouquinho desse livro, que acabou de ser lançado pela Editora Família, de que ele falasse um pouquinho sobre do que se trata esse livro. Esse livro que a gente acabou de lançar essa semana aqui, inclusive na Expo Cristã, em São Paulo, acabei de chegar de lá ontem, e esse livro, como todos os outros meus, normalmente sai de uma ministração, de uma palavra que eu prego, e depois eu começo a escrever sobre. Esse aqui foi uma mensagem que eu preguei em algumas conferências de família, de casais, as 5 lições de José e Maria. E aí eu fui ler uma obra que a gente não tem em português, que é As 100 Maiores Personalidades da História, de um autor americano. É um livro bem antigo, de 1978, que depois foi reeditado em 2001. Um daqueles clássicos. Daqueles clássicos. E esse autor aí, americano, o Michael Hart, ele alencou os 100 principais personagens da história da humanidade que mais influenciaram o mundo, sem contar religião, dinheiro, fama, poder, nada disso. As 100 pessoas mais influentes da humanidade. Ele escreveu esse livro, é sensacional. E ele elencou lá 100 caras fenomenais. E o número 1 da lista, ele pôs Jesus Cristo, como a pessoa que mais influenciou a humanidade, até porque ele dividiu o mundo entre antes dele e depois dele. E pensando nisso, que saiu essa minha ministração. Se Jesus foi a pessoa mais importante da história, independente de religião, que mais influenciou o mundo até hoje, os pais terrenos dele foi o casal mais importante da história, porque entregou ao mundo Jesus. E lembrando que Jesus ficou com José e Maria 30 anos em Nazaré, então tem muita cooperação de José e Maria na vida de Jesus. Então, olhando para isso, eu tirei 5 lições do casamento de José e Maria. E como eu gosto de escrever obras bem diretas, bem práticas também, e essa foi a ideia, 5 lições. Então é um livro para casais, é um livro para solteiros que estão pensando em casar, é um livro para família, para falar disso, 5 lições indispensáveis para você ter uma família saudável, um casamento saudável, falando, que é o que eu escrevo aqui, de José e Maria, que enfrentou dificuldades de todas as ordens, que era um casal comum, de uma vila pobre, e mesmo assim conseguiu construir um lar saudável para o Filho de Deus morar. Uau! Sensacional. Entendeu? Então eu falo de José e de Maria, 5 lições do casamento deles, mesmo sendo simples, num lugar comum. Então eu falo de 5 lições que aparecem, ainda que a biografia deles é bem restrita na Bíblia, mas tem muita coisa preciosa que a gente pode tirar. Então eu falo disso aqui. E se você for ver, José e Maria começam um casamento da pior maneira possível. Que entre aspas, tá? Muitas aspas, com uma gravidez indesejada. Fora do ambiente do casamento. E que com muitos questionamentos da sociedade. Imagina uma muita camponesa. Preocupação de José. José teve que ter uma visão de um anjo para aceitar o casamento. Eu falo disso aqui. Imagina uma camponesa de 16 anos contar para os seus pais que está grávida, ela sendo noiva, mas, pai, fique em paz, que é do Espírito Santo. Difícil. Imagina quem tem uma filha de 16 anos, 17, chegar assim para contar isso. Então é muito legal esse livro aqui, né? E eu falo então do casal mais importante da história. Então, inclusive, eu falo aqui, quem é o casal mais importante da história? Podia ser os pais de Martin Luther King. Martin Luther King está na lista dos 100 dele. Podia ser os pais de Albert Einstein, os pais de Isaac Newton, que foram pessoas brilhantes, que marcaram a sociedade. Podiam ser os pais de Freud, o pai da psicanálise. Podia, mas ele colocou como número 1 Jesus Cristo. Então, o casal mais importante da história é José e Maria, porque eles entregaram para nós a pessoa mais importante da história. Sensacional. E não dá para desprezar isso. Vou repetir. O casal que preparou uma família saudável para o Filho de Deus morar na Terra por 30 anos. E o casamento deles tem muitos ingredientes difíceis, porque depois eles tiveram irmãos. Jesus teve meio irmãos. Imagine isso dentro de casa por 30 anos. E eles, por muito tempo, não acreditaram só em se Jesus converteram como pós-ressurreição. Pós-ressurreição. Então, aí você vê como envolve. Então, aqui tem 5 lições
práticas, muito práticas, do casal mais importante da história. E eu termino, Marcos, o livro, na conclusão, que eu falo aqui, com 20 Cs do casamento saudável. Como casamento 20 Cs do casamento saudável. como casamento é uma palavra que começa com a letra C, Aham. eu escrevi 20 Cs quando eu fiz 31 anos de casados com a Adriana. Eu escrevi 20 Cs que se tornam regras indispensáveis para um casamento saudável. 20 palavras começam com a letra C que podem determinar um casamento saudável. Muito bom. E eu curti muito os endossos, né? Os endossos do livro são a esposa, a filha e o genro. Faltou os netos, né? Faltou usar que não dá para eles escreverem ainda, que são pequenininhos. Mas isso também foi uma coisa que eu quis. Por quê? E que Deus também falou comigo. Aham. Normalmente, quando a gente escreve um livro, a gente pede para prefaciar pessoas famosas, para dar, Aham. ou melhores que nós, até mentores. O meu aqui, um é do pastor Carlito, sempre tem um outro livro meu, tem o Josué Gonçalves. Eu ia falar com o pastor Josué Gonçalves, que é meu amigo, que é um livro de casal. Eu falei, pô, ele é especialista nisso, ele podia escrever, mas eu quis que, porque eu falo aqui dos 26, eu conto algumas experiências minhas e da Adriana também, dentro das 5 lições de José e Maria, porque a maior credibilidade de um líder, a credencial dele é sua família. Que não adianta ganhar o mundo inteiro, uma igreja inteira e perder sua casa. Então, a minha esposa escreveu, minhas 2 filhas e meu genro. Então, e eu quis deixar só eles 4. Um pastor que tem o sucesso que você tem, que a própria família pode dizer o que disse sobre você, isso é um símbolo para mim de um sucesso pleno. De Nós uma, estamos porque não caminhando. tem como você dizer, né, que você realmente fez algo grande se você amarga derrotas profundas da sua própria família e a sua própria família não o vê dessa forma. É. Então é Então, realmente muito significativo esses endossos. eu quis muito isso, e então eles 4 que a gente colocou de maneira bem simples aqui, mas quis deixar a palavra deles 4, minhas filhas, foi muito especial para mim mesmo, né? E eu casei muito cedo, eu e a Adriana. Então nós somos jovens ainda, já temos netos, porque nós casamos muito cedo. Eu acabei de falar que casei com 18 anos, 18 anos. né? Então, eu tenho mais de 30 de casado. Então, isso também foi muito desafiador para nós. Então, olhar também para José e Maria muito novos. Aham. Eu tive filho no primeiro ano de casamento. José e Maria já começaram com um bebê. Então, entendeu? Então tem Teve muito a ver muitas com a nossa história também. Então, 5 conexões, lições né? do casal mais importante da história. Então tá aí. Obrigado Não é também só- por indicar aqui o livro. Isso não é só uma indicação de um bom conteúdo, tá? Vem com um peso legítimo de alguém que tem uma história inspiradora. Alguém que tem um casamento de 31 anos, num contexto extremamente desafiador, num ministério extremamente abençoado. E assim, todo mundo que vem aqui precisa trazer 2 coisas, tá? Além dos conteúdos aqui que a gente está falando do que você escreveu, que eu recomendo, assim, prateleira de cima, sem dúvidas vai te abençoar muito. Algo que abençoou, inspirou você, algum outro livro, filme, documentário, um lugar que você visitou, que você fala assim, faça isso. E a segunda coisa para você já ir pensando, você tem que dar alguma coisa para os pastores e líderes que estão ouvindo a gente, tá? Pode ser um documento, um PDF que ele pode fazer um download, pode ser uma aula que você pode disponibilizar de uma forma exclusiva, mas como alguma coisa que você pode abençoar os líderes que estão aqui. Tá. A primeira é Primeiro, assim, dicas do De- que você, de do leituras, que de inspirou coisas. você. Eu gosto muito de ler, então eu leio bastante, leio também vários assuntos, isso eu acho muito importante também, um pastor ler sobre vários assuntos, não apenas sobre livros cristãos, mas eu tenho vários livros que eu gosto de ler. Eu diria assim, talvez não indicar uma única obra ou outra, mas eu acho assim, na Rede Inspire, uma das coisas mais louváveis é que a rede está impulsionando o tempo todo os pastores a crescerem pessoalmente. Uhum. Nenhum ministério vai crescer para fora se o pastor não crescer por dentro. Se o pastor não desenvolver seu crescimento pessoal. Então, esses livros, os daqui, eu indicaria o que um pastor tem que ler.
tudo que tem aqui de gestão, de liderança do pastor Carlito, Igreja Família, Igreja que Prevalece, tem que ter lido isso. Se não leu, tem que ler esses materiais, são muito bons. Tem outros livros que eu acho importantes também um pastor ler, de vários escritores. Eu gosto muito, eu estudo também bastante de teologia, mas gosto de livros, hoje, por exemplo, eu gosto muito dos livros do Max Lucado, eu leio muito o Max Lucado, acho que tem muita coisa boa dele que a gente pode usar, e outros líderes mais expoentes, até aqui do Brasil, tem livros muito bons, né? Uhum. Eu acabei de ler agora um livraço, o novo livro do JB, A Batalha de Todas as Gerações. Uhum. É um livraço sobre mágoa, ressentimento e reconciliação. Extraordinário, muito bom mesmo. Então, eu acho que essas leituras são importantes no ministério, né? E o que tem aqui os livros de vocês, tem aqui na Rede Inspire, é um livro que é para uma liderança do Fabiano, Paternidade Bem Resolvida. É fundamental, numa geração em crise de identidade, o pastor ter lido e indicar essas leituras. E assim vai. Então agora, pisou aqui, tem que abençoar quem chegou aqui. Essa é a mentalidade, esse é o espírito da rede também. Então, primeiro, os 5 melhores comentários nos primeiros 30 dias que o podcast estiver aqui disponível, nós vamos mandar um livro de presente na sua casa, tá? No Brasil. Se você está no Brasil, os 5 melhores comentários, uma frase, um testemunho, uma colaboração de uma ideia que você ouviu aqui, a uma experiência pessoal, os 5 melhores comentários, nós vamos mandar um livro para você, tá? Nós vamos mandar fisicamente na sua casa, na sua igreja, um livro do pastor Eduardo Bortolossi. E agora ele vai compartilhar um conteúdo que todos que estão assistindo o podcast podem baixar aqui na descrição do vídeo. Tá bom, então pode escolher um dos meus cursos que tem lá na Igreja de Treinamento de Líder. Um deles é os 40 princípios do Ministério da Liderança de Jesus. Tem lá em vídeo, vai poder baixar, vou deixar o link. Ou eu tenho um outro que eu falo ou outro? Não, pode... escolhe um deles, pode baixar. Mas quando der o link, vai entrar lá no aplicativo da igreja, está tudo lá de graça. Está tudo lá de graça, olha só. Pode pegar. Então, o outro eu tenho... Aí. Aproveite. 84 vídeos comentando os 4 evangelhos, capítulo por capítulo. Mateus, Marcos, Lucas e João. 84 vídeos. Então, muito legal para treinar novos crentes na igreja. Falo para eles lerem os evangelhos, eles vão ler o evangelho e assistir um vídeo de 7 a 10 minutos comentando legal. Aquele capítulo. Capítulo por capítulo, dos muito 4 evangelhos. Bom. Tem lá. Estou gravando, não sei se vai dar tempo, as 5 lições do casal mais importante da história em vídeo. Estou terminando de gravar. Então vai ter também. E eu vou deixar o link, todos os gratuitos lá, pode baixar e assistir, normal. Então tá o link aqui na descrição do vídeo, e que Deus abençoe, use bem esse material, compartilhe com alguém. Gente, riqueza o que o pastor Eduardo compartilhou aqui, tá? É divisor de águas para um líder que está em um momento chave, alguém que sabe que realmente Deus vai usá-lo para grandes coisas. O que aconteceu na história do pastor Eduardo, Deus quer fazer algo único na sua realidade, uma forma significativa, relevante, independentemente dos números, tá? Então, dependendo do contexto, acabei de vir de uma igreja que na Europa é mega church, 350 membros, numa cidade, numa capital europeia, de uma igreja trabalhando ali de 6, 7 anos com imigrantes e nativos e com nova geração, uau! Então, dentro do seu contexto, o tamanho da sua cidade, o que Deus colocou na sua mão, pegue o que você recebeu aqui, compartilhe com seus líderes. Nós compartilhamos também um guia em PDF do episódio, tá? É riqueza para você fazer reunião de equipe, ter momentos chaves. Pastor Eduardo falou aqui de momentos que foram
significativos na construção dessa história. A história dele é dele, mas o que Deus quer fazer na sua realidade, ele vai usar outras histórias, outros líderes, vai te trazer uma inspiração para você colocar em prática na sua realidade. Sem dúvida, esse podcast é assim, ouro para você viver essa jornada. Meu amigo, muito obrigado. Deus continue te abençoando, você, sua casa, a igreja, seu ministério, e que Deus realmente continue com essa mão de favor sobre a sua Amém. vida, sobre tudo que você tem colocado à mão. E obrigado por sempre ser generoso com a Rede Inspire, compartilhando o melhor que você tem. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui novamente. Contem conosco, a rede é a nossa casa. Falei, a gente casou com a Rede Inspire e a gente não dá divórcio nem de um lado nem de outro. Estamos juntos até o fim. Deus abençoe muito. Um abraço a todos. Tamo junto. E é isso aí. Como diz o pastor Carlito, ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Prossiga com Jesus, o futuro é brilhante.